Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Congresso Online Saúde Interior. Eu sou Alex Carnier, seu anfitrião, e hoje nós vamos ter uma palestra muito especial, muito tocante, muito emocionante com o Tom Almeida, que ele é líder do Movimento Infinito. O Movimento Infinito e o Tom, eles têm uma proposta muito bacana de nos ensinar sobre como a gente pode lidar com a morte e com o luto de uma maneira mais significativa, não tão traumática, fazendo com que aquela passagem que todos nós vamos passar, né? Todos nós chegaremos ao fim da nossa vida. A proposta dele é que essa passagem seja feita relembrando e nos colocando em contato com os vínculos que nós tivemos ao longo da vida toda. Eu vou confessar uma coisa para você, quando eu o entrevistei, eu me emocionei pensando nos meus filhos, em como será a minha passagem no futuro, e é muito tocante, muito bonito. Ele fala sobre a experiência com o pai dele, de como ele conseguiu fazer com que a morte, a passagem, né, a vivência dessa morte, tanto para ele como para o pai dele, trouxesse mais significado para o relacionamento que os dois tinham. E eu fiquei bastante emocionado, eu vou confessar para você. Talvez essa seja a palestra mais tocante, mais emocionante do nosso Congresso Online Saúde Interior, que eu preparei com todo carinho para você. Eu vou colocar aqui a palestra do Tom já e eu quero te convidar para você estar na minha palestra lá no final. No dia 6, domingo, a última palestra do Congresso, às 8 horas da noite, vai ser a minha. Eu quero estar junto com você de uma maneira especial. Eu quero que essa palestra seja ao vivo. Vocês sabem que eu faço as gravações dessa introdução e do fechamento algumas horas antes de veicular. Eu gravo no mesmo dia, mas eu faço antes para não ter problemas de conexão, aquela coisa toda. Mas lá no domingo eu quero fazer ao vivo com vocês. A gente vai fazer aqui tudo que for necessário tecnicamente, porque eu quero sentir vocês. Vai ser a finalização de um grande momento. O congresso tem sido incrível. Eu estou tendo depoimentos que eu fico até emocionado no Instagram, áudios e mensagens muito importantes, né? E principalmente de temas tão sensíveis como é o tema da palestra de hoje, de agora, do Tom Almeida. Então eu aguardo você no domingo, hein? Você que viu essa palestra só, por favor, eu quero ter você, eu quero conversar com você, eu quero conversar ao vivo com você, tá bom? Aqui em cima, pessoal, eu vou deixar o link do Telegram, que é aquele aplicativo parecido com o WhatsApp, onde a gente está enviando os links das palestras gravadas. Elas ficam por 24 horas no ar e eu estou enviando por lá imediatamente. Então, se você quiser acompanhar rapidamente, sem perder nenhuma, é só entrar no nosso grupo do Telegram. Lá tem toda uma movimentação, comentários, tem sido muito bom, a comunicação mais rápida, tá bom, queridos? Bom, eu deixo então vocês com toda a sensibilidade e humanidade de Tom Almeida. Até já! Olá, Tom, seja muito bem-vindo ao Congresso Online Saúde Interior. É um prazer ter você aqui. Nós já conversamos um pouco antes, só eu e você, mas agora está com toda a turma aqui nos assistindo. E é um prazer enorme estar com você. E vamos fazer uma entrevista aí, falar sobre morte e luto, né? Vamos ter essa conversa que ela é uma conversa bem importante, ela é bem urgente e eu posso garantir que, na verdade, no final a gente já está falando sobre a vida e não sobre a morte. Bacana. Então, eu queria te agradecer pelo convite, queria te parabenizar pelo trabalho, pelo projeto, pelo congresso e falar um alô para todo mundo que está aí nos assistindo e participando dessa jornada aí com você, que é super importante. Muito obrigado. Bacana. Obrigado você pela sua generosidade. Eu tenho algumas perguntas aqui, a gente vai falando, mas de uma maneira bastante informal. E primeiro eu queria saber sobre você, né? Que você se apresentasse para as pessoas, qual foi a sua trajetória até a fundação do Movimento Infinito. E eu vi lá que você é cozinheiro e comunicólogo. Como é que é essa história? Conta pra gente. Sim. Então, meu nome é Tom Almeida, eu fundei um movimento que é chamado Infinito, que é um movimento que promove conversas sinceras sobre viver e morrer. Minha formação é em comunicação, por isso que eu falo comunicólogo. Trabalhei com comunicação a minha vida inteira, como marqueteiro no mundo corporativo, com grandes corporações, trabalhei com grandes marcas, então essa toda foi minha trajetória. Minha formação não é na área da saúde,
E eu acabei vindo para esse lado por uma experiência, algumas experiências pessoais que me tocaram e me transformaram completamente. Que foi justamente ter vivido algumas experiências de morte de pessoas muito importantes na minha vida. Então, primeiro eu perdi a minha mãe, que ela morreu como a maior parte dos idosos tem morrido hoje, sem a gente ter conversado, sem ter falado sobre os desejos. A gente foi totalmente refém do processo. Ela foi para o hospital e daí a situação foi piorando, e daí ela foi para a UTI. Aquela coisa que vai escalonando e você se sente totalmente na mão dos médicos sem tomar nenhuma decisão. Então, tudo que eles fazem, você só fica preso naquele medo e naquela angústia, sem poder ser protagonista do que está acontecendo e sem poder participar do processo. Então, eu entendia que tudo aquilo era parte do pacote da dor. É assim que morre, é assim com todos essa agonia e com todo esse sofrimento. No paralelo, também, no mesmo período, eu estava acompanhando um primo meu que estava com câncer, já em estágio avançado, já indo para a fase final da vida dele. Ele faleceu com 41 anos. E eu comecei a ficar muito próximo dele. A gente começou a ter conversas muito importantes. E eu fui entendendo que ninguém tinha coragem de sentar e falar sobre aquilo que efetivamente estava acontecendo. Eu costumo dizer que falar sobre o elefante no meio da sala. Tinha um elefante gigante, que era a morte dele que estava se anunciando, e as pessoas só na fé que aquilo não ia acontecer. E eu não sou nem um pouco contra a fé, eu acho que ela é muito importante, mas temos que considerar o que está acontecendo ali. E quando eu tive coragem de perguntar para ele, como é que tá? Tá com medo de morrer? E eu perguntei e me pedi desculpa, assim. Eu me lembro certinho de ter falado, me desculpa por estar falando dele. Ele falou, não, por favor, vamos falar sobre isso, eu preciso falar. Ninguém quer falar sobre isso, está acontecendo. Está chegando a hora, então precisamos falar. E eu fui também entendendo em mim que eu conseguia sustentar essa conversa, de perguntar e a pessoa responder e ficar presente ali, criar um espaço para que aquela conversa aconteça, sem minimizar, sem tentar falar, vamos falar sobre outra coisa. Não, imagina, tem que ter fé, tem que ser otimista. Tem que isso também, mas como é que eu crio espaço para que aquilo aconteça? Então, depois de um ano que minha mãe morreu, o Du veio a morrer. E daí eu olhei para o meu pai, que na época tinha 86 anos, eu falei, tem que olhar para o que está acontecendo. Ele está caminhando para o fim também. E eu abri essa conversa com ele, eu comecei a conversar com ele sobre a morte dele. Se ele tinha medo de morrer, como que ele gostaria, o que ele não gostaria, se para ele a vida já fazia sentido ou não. Então, muito do que a gente conversou, e não foi fácil ter essa conversa, eu fiquei ensaiando para ter essa conversa. Ele morava no interior, eu me lembro quando eu fui para lá, eu fui determinado, eu falei, esse final de semana a gente vai conversar sobre isso. E eu fiquei ensaiando, até que eu tive coragem de perguntar. E eu perguntei isso no dia que eu estava dando banho nele e fazendo a barba dele. Então, aquele momento de maior intimidade que a gente tinha, que era uma delícia, era um dos momentos que mais eu gostava. E eu olhei ele com a cara toda cheia de espuma e eu falei, pai, você tem medo de morrer? Poxa. Não tenho. E daí foi uma conversa. Então, o difícil foi ter a primeira pergunta, e daí fluiu bem. E muito do que a gente falou ali foi fundamental no final da vida dele. Ele morreu, a morte dele foi muito diferente da forma como foi minha mãe. Óbvio, porque cada um morre de uma forma, é muito individual isso. Mas a gente pôde participar do processo. Então, assim, ele morreu no quarto com a gente. Ele não foi para a UTI. E nada contra a UTI, desde quando ela tem algum sentido. Naquele momento não fazia nenhum sentido uma UTI, ele sozinho, isolado, naquelas máquinas, naquela luz branca, naquela coisa fria, estéril. Ele no quarto. A gente definiu a hora que ele seria sedado, porque ele começou a entrar em desconforto, mas pela equipe, isso aconteceria uns 2 ou 3 dias antes do que era necessário, eles queriam. Eu falei, não, por quê? Ele está bem, ele está confortável. Vocês que não estão lidando com essa situação para a gente, está bem, a gente vai sustentar isso. E ele estava confortável. Então eu falo que nessas 3 experiências, eu sei que eu estou me alongando, mas nessas 3 experiências, eu fui criando espaço para que a morte acontecesse, espaço para conversar sobre isso. Bacana. E nesse movimento de criar esse espaço, você vai incluindo outros sentimentos, além da dor e do medo, que isso já vem da morte. Isso está ali preso, você com muito medo e com muita dor e muito sofrimento e muita tristeza. Mas quando você vai abrindo esse espaço de conversa, de conexão, você vai criando intimidade, você vai trazendo amor, você vai criando pertencimento, você vai criando memórias, você vai se declarando, você vai... Outro sentimento. Então, vira uma experiência completa. Estou falando que é menor, é mais fácil?
não sei, ela é mais completa. Eu, quando olho para trás das experiências que eu tive na perda dessas pessoas, eu também tenho memórias muito boas. Eu falo que a morte também ela é um presente. Uhum, Depende muito se você vai saber desembrulhar esse presente. uhum. Existe beleza também na morte. E você, se você permitir, você sai transformado. Eu sou uma pessoa completamente... A minha vida mudou completamente. Não só profissionalmente. Eu, como pessoa, eu mudei completamente depois dessas experiências. Que coisa linda. Você estava falando aí, eu estava me emocionando, sério mesmo. Que coisa linda você terminar a sua vida com seus entes queridos, reafirmando os vínculos de amor que você tem. Foi E daí que o nome surgiu, Infinito. olha aí. Tanto é que nosso logo é infinito. É encontrar, e foi dessa relação com o meu pai, no finalzinho da morte dele, que eu acessei um amor que eu nunca tinha sentido. Tão Olha. forte, tão forte, tão forte, dormindo com ele uma vez na cama, assim, de conchinha com meu pai. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. E foi assim, ele virava, me abraçava, não sei o quê. E eu conversando com uma amiga, falando sobre esse sentimento. Que eu falei, eu acessei uma coisa que eu nunca tinha acessado. E daí que veio o nome. Ela falou, você acessou o que é infinito dentro da finitude. Porque eu falei, ele está morrendo. Eu acessei algo que é infinito, que não acaba. Daí que veio o nome infinito. É acessar o que não acaba. Eu tô um pouco emocionado aqui, tá? Mas eu sou assim mesmo. Eu tenho dois filhos. A Esther tem 5 anos, o Noah tem 3. E, e que privilégio seria, né? Ao fim da minha vida, passar os últimos dias, as últimas horas, reafirmando um vínculo de uma vida toda. Isso não tem fim, né? Isso é Não tem. infinito, né? E o Que que maravilha. mais importa, e o que importa no final da vida, a gente tem muitos depoimentos, livros que falam sobre isso. No final, a grande pergunta é: eu amei ou fui amado? Exato. E são as pequenas coisas, são as pessoas que importam, é isso que importa. No final, é isso que importa. Que lindo isso, cara. Muito lindo. Pessoal, deu um probleminha aqui, a gente trocou de câmera para a gente continuar a entrevista. Eu estava falando com o Tom sobre esse tabu que é a morte no Brasil. Parece que as pessoas não gostam muito de falar sobre a morte, mesmo ela sendo algo mais natural. Acho que o mais natural da vida é morrer, né? Fala um pouco sobre isso, Tom. Falar sobre a morte é um grande, que é o maior tabu que existe hoje na nossa sociedade, Uhum. porque falar sobre a morte sempre está relacionado a medo, está relacionado a dor, a sentimentos que não são tão agradáveis, que a gente não sabe lidar muito bem. Sim. Isso aconteceu porque a morte hoje ela está muito distante. Ela acontece, ela foi terceirizada. Todo o processo de morte ele foi terceirizado. Então ela acontece no hospital, numa UTI, longe dos nossos olhos. A gente não vê exatamente como acontece. E Uhum. depois também ela é terceirizada para alguém que vai cuidar do corpo, que vai fazer tudo isso. Então a gente terceiriza todo esse processo, todo o processo de preparação do corpo, de colocar no caixão e tudo mais. E até bem pouco tempo atrás, né, pensando na história da humanidade, há menos de 100 anos atrás, a morte acontecia ali, dentro de casa, muito perto. As pessoas morriam mais cedo, então assim, a medicina é excelente, tudo que a gente conquistou. Então, inclusive, uma das coisas é a nossa longevidade, a gente vive muito mais tempo. Mas anteriormente, as pessoas tinham uma vida muito mais curta, elas morriam muito mais rápido, aos 40 anos, de um dia para o outro ela poderia morrer. Então era mais normal, a gente via, as pessoas viviam isso. E daí essas Inclusive, famílias inclusive com as crianças, né? As crianças também morriam muito mais do que hoje em dia, mais né? rápido hoje em dia. Tem até uma forma, né, que as pessoas até tem alguns lugares que falam assim, ela não vingou. Até famílias que têm muitas crianças, assim, no Nordeste ou no interior, falam, então ele não vingou. Porque sabe, por quê? Eu acho tão interessante esse olhar, que é bem o olhar da natureza, né? Não vingou, não deu, faz parte do processo natural. Tem umas que vingam, outras não. Então, era essa forma de olhar, de entender que é um processo. Não que não tenha dor, mas quando eu entendo que faz parte do processo, fica mais dentro do contexto. Uhum. Então é isso que acontece. Então a morte estava muito mais próxima, ela acabou ficando muito distante. Então não se fala sobre isso. E além disso, tem até algumas superstições, tipo, eu não vou falar sobre isso porque isso vai atrair a morte. Então tá cheio disso tudo, só que ao contrário, quando a gente for olhar para outras sociedades,
mais evoluídas em relação a isso, pensar sobre a finitude, pensar sobre a morte, é uma forma de autoconhecimento. É um processo de olhar para você mesmo. É um processo de você olhar para a sua vida. Como que sua vida está, como você está vivendo, quais as coisas que você está construindo, como estão as suas relações. Para quando o seu fim chegar, você está em paz, você está pronto, você está com as contas fechadas para poder passar para frente. Em diversas culturas e religiões, esse relacionamento com a finitude e com a morte, ela é muito promovida, ela é muito estimulada. Existe esse convite de olhar para isso com bastante constância. Eu posso dizer que se eu penso na morte, se eu penso mais na minha morte, eu vivo melhor? Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, porque daí eu penso nas minhas decisões, eu penso nas relações, eu penso como eu estou vivendo, como eu quero ser lembrado, o que eu quero construir, pensando que isso vai acabar. A gente vive hoje numa sociedade muito assim, depois a gente resolve isso. Quando eu me aposentar, quando o meu filho crescer, quando... Sempre a gente vai jogando muitas coisas. E às vezes isso é necessário, mas é importante a consciência. Falar, não, isso é muito importante e eu posso fazer agora. Então, eu vou priorizar isso agora. Então, viver é trazer o sentido para a vida hoje. Trazer o sentido do presente. Como que eu estou vivendo hoje. Então, sem dúvida alguma, a gente acaba vivendo melhor. Legal. Muito bacana isso. Muito sábio isso, né? Outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, é uma pergunta um pouco diferente. Eu li no seu material que vocês buscam o bem morrer. Como é que se morre bem? Né? Como se morre bem? Eu acho que ninguém se pergunta isso, né? Como se morre bem, Tom? Na verdade, esse é um termo, é um movimento que vem acontecendo no mundo, de falar sobre o movimento do bem morrer, ou o movimento de um olhar positivo para a morte. Vem muito alinhado até com o movimento do parto natural, que também tem uma relação muito próxima. Como é que eu resgato a morte? Como é que eu resgato o parto? Torno ele natural. Eu me aproprio desse processo. Tem aquele documentário, desculpa te interromper, tem aquele documentário fantástico, que é o Renascimento do Parto, né? Sobre isso você está falando? Exatamente, é o renascimento da morte. Que como que eu olho para isso, torno ela mais natural. E o bem morrer, primeiro tem a ver com o aspecto de eu cuidar do aspecto físico da pessoa. Como é que eu cuido dessa pessoa para que ela tenha o menos sofrimento possível durante esse processo? Então, hoje em dia, por exemplo, de novo fazendo uma associação com o parto, então tem toda a forma de eu cuidar, mesmo no parto natural, como é que eu cuido desse parto? Como é que eu vou minimizar a dor? Como é que a pessoa vai se preparar? Como é que a mulher vai se preparar para que na hora do parto ela esteja mais confortável? Ela faz as escolhas. Então eu posso pensar sobre isso, sobre a morte. Como é que eu vou cuidar das dores? Até onde eu quero ir? Eu quero faça tudo a todo custo para não me deixar morrer? Ou o meu limite é este? Quem define esse limite? Muitas vezes hoje quem define esse limite são os médicos. E eles muitas vezes não aceitam a finitude. E daí, se você hoje vai numa UTI, existem diversos idosos aí sendo entubados, sedados e fazendo vários exames e vários procedimentos invasíveis, totalmente fúteis, totalmente desnecessários, que na verdade não vão trazer nenhum bem. Na verdade, assim, eu só estou postergando algo que vai acontecer. Então, o bem morrer, primeiro, é cuidar desse aspecto físico e conversar com a pessoa sobre, até a gente mesmo, pensar sobre a nossa finitude. O que eu gostaria que acontecesse? Como que eu gostaria que eu fosse cuidado? Como é que eu trago dignidade para isso? Quem eu gostaria que estivesse perto de mim? Quem são as pessoas que eu gostaria de estar? Onde eu gostaria de estar? Eu gostaria de estar na minha casa? Eu gostaria de estar no hospital? O que eu gostaria de fazer antes de eu morrer? Então, na verdade, é pensar na biografia dessa pessoa, pensar na história dessa pessoa, o que ela é importante, e como eu crio situações físicas, emocionais, espirituais, sociais, familiares, para que essa experiência seja uma experiência completa. Tanto para a pessoa que vai morrer, quanto para as pessoas que estão acompanhando essa morte. Seja os familiares, seja os profissionais, porque todo mundo que presencia, que pode testemunhar
isso de uma forma íntegra, uma forma de verdade, estar presente nisso, sai transformado. E sai uma pessoa melhor. De novo, não que não vai ter sofrimento, não que não vai ter choro, mas vai ter beleza também. E vai ter amor e vai ter cuidado. Então as pessoas saem tocadas de uma outra forma. E você humaniza o fim da vida da pessoa. Exatamente. Bacana. Que, na verdade, não existe mais humano do que Do a que morte. é verdade. Não só humano, né? Mas natural, porque isso acontece em todos. Se a gente olhar tudo ao nosso redor, algum momento acaba. Desde vidas até histórias, relacionamentos. Então, assim, a gente vive muito essa questão da morte. A gente vive muito essa questão do luto, né? Fim de relacionamentos, fim de empresas, fins de histórias e pessoas e animais e histórias. Então, é muito... A gente vive isso e a gente meio que tenta fazer que isso... Fingir que isso não está acontecendo. Bacana. E sobre o luto? E para aqueles que ficam, né? É, como aqueles que ficam lidam com a morte desse ente querido que se foi? O que é o luto e como é que nós podemos passar por ele da melhor maneira possível? O luto ele é um processo natural que todos passamos. Ele está relacionado a um rompimento de um vínculo afetivo. Quando eu rompo um vínculo, eu vou passar por um processo de luto. E ele é um processo que ele é individual. Cada um vai viver a sua forma. Antigamente se falava sobre os estágios como se fosse uma coisa passo a passo, que você vai evoluindo até que você saia do luto e ele acabe. Na verdade, essa visão mudou. É uma visão que assim, o luto ele é um processo, ele é uma travessia, onde a pessoa vai se ajustando a sua vida a esse novo formato, sem aquela pessoa. Ou seja, rompeu aquele vínculo. Então, como é que eu sou neste novo mundo sem aquele vínculo? Quem é esta nova pessoa? Então, é um processo de eu me relacionar com aquele vínculo, com aquela pessoa, com aquele que foi. Como eu vou me relacionar com esse novo mundo que ainda não está adaptado, eu não estou adaptado nesse novo cenário. Então, é um novo processo onde eu vou ajustando, me ajustando emocionalmente, eu vou me ajustando nas coisas concretas também da vida prática. Então, é um processo que o que é importante é que assim, ele é individual, cada um vive a sua forma, cada um vive ao seu tempo. Para algumas pessoas é mais difícil, para outras pessoas é mais fácil. Algumas pessoas vivem isso logo no início, algumas pessoas depois de um tempo que isso vai aparecer. Mas, na verdade, é um processo que ele não acaba. O que acontece é assim, a pessoa ela incorpora este novo formato na vida dela, mas ela sempre vai ser uma pessoa que tem um luto na sua vida e vai seguir. E nos tempos hoje de Covid, com tanta gente não podendo ter aquele ritual de passagem, como é que você vê essa história agora, então? A pessoa subitamente recebe a notícia de que um pai ou uma mãe está com a Covid, tem que ser isolado imediatamente, e o país está todo nessa histeria e os médicos tentando lidar com essa demanda alta e o hospital que pode estar, né, com uma situação afoita, eu acho que é a palavra, né? Como é que você tem visto a situação das famílias que têm perdido pessoas para a Covid-19? É um momento muito desafiador. É muito difícil, é muito cruel o que está acontecendo. É muito traumático. Então, assim, as pessoas que estão perdendo seus entes queridos agora, neste período, elas estão passando por algo muito difícil. Um desafio maior associado a uma tragédia mesmo. Porque se eu não tenho a oportunidade de me despedir, de ver as pessoas, de poder estar com a pessoa, eu também começo a criar muitos processos de pensamento que às vezes eu posso ficar preso nesse lugar que inclusive daí cria o risco de um luto complicado, que é um termo mesmo médico, tipo, desse luto, que como eu te falei, o luto é um processo normal, é um processo natural. Mas o luto complicado é quando eu fico estacionado nesse lugar e eu não consigo reorganizar a minha vida durante um processo. Eu fico estacionado nesse lugar. Então, às vezes, a pessoa pode ficar remoendo, falando, mas como é que será que ele morreu? Eu não sei como foi, ele estava sozinho. Como é que você foi isso? Eu fico preso naquilo, eu não consigo ver uma foto um pouco maior do que aconteceu.
Então, existe sim um risco. A pessoa pode ficar presa no sentido de falar assim, eu não pude fazer uma última homenagem, eu não pude fazer um velório, eu não pude estar lá para comprar as flores que eu sempre achei que deveria ter comprado. Ter Eu aquela não pude conversa que estar, você teve com seu pai, por exemplo, eu não consigo fazer isso mais. não consigo fazer mais. Eu não consegui me despedir. Ficaram coisas que não foram faladas. Ou eu não pude receber o abraço das pessoas que eu amo. Ou seja, eu não pude compartilhar minha dor com as pessoas que eu amo e que também estão sofrendo. Cada um está sofrendo isoladamente na sua casa. E esses ritos de passagem, esse ritual do velório, da missa de sétimo dia e outros, né, dependendo da religião, eles têm um caráter muito importante nessa elaboração do luto. Uhum. É importante porque, primeiro, é o primeiro momento que a pessoa começa a criar a concretude, ela se dá conta de que realmente aquela pessoa morreu. Então, quando eu chego no velório, e por mais que seja uma coisa difícil, uma coisa desagradável, uma coisa difícil que ninguém fala, eu gosto de velório, Uhum. mas ele tem um papel importante. Mas agora, pela falta, todo mundo está começando a entender. Então, mesmo que e também isso também está gerando de empatia muito grande, de falar, nossa, que difícil a pessoa não poder ter participado do velório. Antigamente as pessoas falavam, que coisa horrível, eu não vou no velório. Então tem esse novo chamado de falar, opa, isso é importante. Porque ali eu crio concretude, eu vejo o corpo, eu vejo o caixão, eu vejo as flores, aquilo começa a me dar uma informação cognitiva para eu falar, isso realmente aconteceu, eu vou ter que me reorganizar. Como é que vai ser daqui para frente? Além disso, eu tenho o pertencimento, né? As pessoas que eu amo estão ali. Ali eu estou vendo, as pessoas vão estar me acariciando, ali eu vou sentir o calor, eu vou sentir o abraço, eu vou sentir o amor. Ali eu começo a acessar o legado da pessoa, aquilo que ficou, as histórias, as lembranças, as piadas, tudo naquele velório também, tudo isso começa, as pessoas começam a falar sobre isso. Outra coisa, ali é um espaço que eu tenho autorização para expressar minha dor. Ali eu posso chorar, ali tenho permissão para tudo isso. Logo depois já começa um processo de uma pressão da sociedade, tipo, já está na hora. Será que já não está na hora de você ficar bem? Será que você precisa se recuperar? Você precisa ser forte? Ali, tudo bem, tem permissão. E agora que foi nos roubado, a gente não pode passar por tudo isso, isso pode levar para um processo muito difícil de elaboração desse luto. E quais as alternativas que as famílias que estão passando por isso hoje têm? As que tiveram a perda pela Covid, né, que não podem fazer esse velório presencial. Uma alternativa que vem tomando um espaço grande é isso que está acontecendo aqui, ó. É essa conexão virtual. Legal. Que, a princípio, há bem pouco tempo, se a gente for falar no final de 2019, a gente sempre relacionava qualquer conexão virtual como distanciamento. Porque eu poderia estar junto, a gente poderia provavelmente marcar uma reunião para a gente ter essa conversa. Sim. Então, isso aqui significaria distanciamento. Sim. Com tudo isso, esse espaço ele passou a significar conexão, ele passou a significar intimidade. Uhum. E é isso que existem as celebrações, que são os rituais de despedida virtuais, desculpe, onde as pessoas podem celebrar a vida dessas pessoas que se foram. Então, elas podem convidar um número grande de pessoas para participar. Até pessoas que talvez, na cerimônia presencial, talvez não pudessem participar, porque moram em outras cidades e outros países, elas acabam participando. Eu posso desenhar uma cerimônia exatamente da forma que eu gostaria de homenagear. Então, assim, quem foi essa pessoa? Como é que ela é? Como ela gostaria de ser lembrada? Como nós vamos lembrar dessa pessoa? Então, era uma pessoa que gostava de cozinhar, então vamos falar sobre as comidas dela. Vamos cada um lembrar de um prato que essa pessoa cozinhava. Vamos convidar todo mundo para cozinhar o prato naquele dia e todo mundo se conectar com essa pessoa e a gente vai falar sobre isso na cerimônia. Vamos trazer fotos dessas pessoas. Cada um vai trazer uma foto e vai falar, eu tenho esta lembrança sobre essa pessoa. A pessoa era uma fanática por um time de futebol, vamos pedir para todo mundo vir vestido com as cores do time. Essa pessoa é lembrada por uma determinada música, vamos trazer as músicas. Ela é lembrada por um determinado autor ou poesia, vamos ler as poesias. Como é que eu realmente faço? Então, acho que isso é uma coisa que é muito bonita, que eu posso personalizar. Eu saio daquele padrão, sempre a mesma coisa, eu consigo criar algo importante. Normalmente, às vezes, no enterro, no velório, fica aquele dia todo, apesar das pessoas estarem presentes,
muitas vezes elas não estão presentes, de Sim, verdade. sim. E aqui nessa janelinha, apesar da gente não ter o abraço, de não ter o carinho, naquele período de 40 minutos, uma hora e meia, as pessoas estão presentes. Está todo mundo conectado. De novo, pela falta, eu decido me aproximar por aqui. Então, isso também ganha um aspecto muito grande. Então, são essas celebrações, de fazer uma celebração virtual. Tanto é que a gente, através do Movimento Infinito, a gente lançou logo no início, quando eu senti que isso estava acontecendo. Eu entendi o tamanho dessa dor. Eu entendi o risco disso se tornar um luto complicado, de ter um impacto muito grande nas pessoas, de criar um guia para explicar para as pessoas, olha, é possível, é importante e é possível você criar um novo formato de se despedir. E está aqui, ó, é desta forma. Então você precisa se planejar, você precisa pensar na plataforma. Então é um site onde você tem todas as informações, a gente fala para que a pessoa acesse e saiba fazer os seus rituais, pensar no roteiro, pensar quem são as pessoas que vão fazer, vão dar um testemunho, vão fazer um depoimento, quem eu gostaria de convidar, tem alguma parte espiritual ou religiosa que você queira incluir nessa cerimônia ou não? Como é que eu respeito? Ou seja, a gente resgata uma autonomia de criar algo que é totalmente personalizado. Então, acho que isso, eu tenho tido muitos depoimentos de pessoas que têm feito isso e que tem sido muito, tem feito muito bem. Tem trazido uma paz, tem trazido um acolhimento para essas pessoas. Então, isso nos deixa muito feliz que a gente está podendo ajudar de alguma forma as pessoas a atravessarem esse processo um pouquinho melhor, com um pouco mais de conforto, Que sem minimizar o que está acontecendo. Nós criamos uma forma de orientar as pessoas, ajudarem elas a atravessarem por esse período para se organizarem emocionalmente, se organizarem cognitivamente nesse processo. Porque pela falta, né, da possibilidade de fazer as despedidas, pela falta de poder estar com as pessoas que vão ajudar o enlutado a passar por esse processo, nós criamos esse conteúdo que está num site, que é o rituais.infinito.etc.br, onde ali a gente entendeu que era importante explicar para as pessoas que existe uma forma de se despedir virtualmente, de se conectar com as pessoas que a gente ama. Que nesse espaço virtual também é um espaço de intimidade, é um espaço de conexão. Que até bem pouco tempo atrás isso aqui significava distanciamento, e agora significa proximidade, significa presença. Muitas vezes no encontro presencial, por exemplo, num velório, onde as pessoas passavam horas, mas na verdade ninguém realmente estava ali. E agora, quando a gente promove um encontro virtual, que demora 40 minutos, uma hora e meia, as pessoas realmente estão presentes, elas estão conectadas, elas estão compartilhando daquela dor, estão compartilhando daquele desafio, estão prestando as homenagens. Então, nesse site, a gente fala sobre isso, sobre essa nova possibilidade. A gente fala da importância de se fazer um ritual, importante para a pessoa mesmo, que isso vai ajudar ela nessa elaboração desse luto. Isso vai trazer benefícios para que esse processo aconteça de uma forma mais saudável, porque o processo é natural, esse processo de luto é natural, mas ele pode ser mais saudável, que vai fazer bem para essa pessoa. A gente fala sobre quem podem ser as pessoas mais indicadas para fazer isso, e a gente vai falando passo a passo, desde planejar quando seria, qual a data, porque como ele é virtual, você pode fazer, ele é mais livre, né? Qual o tipo de plataforma digital, quem são as pessoas que você gostaria de convidar, é uma cerimônia mais íntima, uma cerimônia mais aberta, quem que você vai convidar para falar, que tipo de homenagem que você vai fazer, como que você torna a cerimônia realmente bastante personalizada para realmente homenagear aquela pessoa e honrar a família, honrar os enlutados, porque o objetivo é cuidar dessas pessoas que estão sofrendo. Então, como é que a gente faz que esse processo seja melhor e pensar nesse roteiro? Então, a pessoa acessa esse site que tem essas informações básicas. Se ela quiser, ela pode fazer um download que der um material pago com uma informação mais complementar, com os roteiros prontos, com textos prontos, ou até pessoas que falam, não, eu preciso que alguém faça, ela pode contratar um profissional. Então, ali a gente criou um time de profissionais que podem ajudar essas pessoas a organizarem esse processo de despedida. Então, essa aqui é a proposta desse material, que é chegar a essas pessoas. Hoje, no Brasil, nós temos quase 1 milhão de pessoas enlutadas, né? Porque para cada morte existe entre 4 e 10
pessoas impactadas, ou até mais por esse luto. Então, esse material, o Tom me autorizou a distribuir para o pessoal do Congresso Online. A gente vai enviar o link de alguma forma para vocês visualizarem esse material, tá bom? Tom, como é que a gente entra em contato com você, com a Infinito, se o pessoal quiser saber mais sobre tudo que a gente falou aqui, que o assunto rende, né? Mas a gente tem a limitação do tempo. Como é que eles fazem? Acho que o canal que a gente mais ativo nas redes sociais é o Instagram, que é o infinito.etc. Então, ali é onde a gente posta todos os nossos conteúdos, os links que a gente promove no YouTube e tudo mais, mas ali acho que é o canal onde a gente tem mais atuação. Tem o e-mail do contato, @infinito.etc.br, e por aí nessas redes a gente está super à disposição. Tá bom. Alguém deve estar colocando esses contatos aí no chat do nosso webinário. E olha, essa entrevista para mim foi muito emocionante. Eu sou um chorão mesmo, mas realmente é muito tocante tudo que você falou. Eu imaginava que era bom, que era humano, mas não imaginava o quão profundo era essa abordagem que vocês têm. E eu quero te agradecer, Tom, pela gentileza em estar aqui com a gente, em estar compartilhando esse conteúdo, compartilhando a sua experiência pessoal. E eu desejo aí que o Infinito seja cada vez mais conhecido, né? Para as pessoas terem esse fim de vida mais humano e passar pelo luto de uma forma melhor. Eu te agradeço todo mundo que está aqui participando, ouvindo. Convido vocês a realmente se aproximarem da gente. Por mais desconfortável que talvez você achem que falar sobre isso, a gente procura trazer uma linguagem muito acessível. A gente fala sobre a morte, sim, mas de uma forma muito honesta e muito compassiva, muito carinhosa. Então, vocês vão ver que falar sobre isso é falar sobre a vida. É uma conversa muito importante. É uma conversa que talvez você pense que talvez seja muito cedo para acontecer, mas pode ser que chegue um momento que você fala que seja tarde demais. Então, quanto antes você fizer, mais importante vai ser você abrir essa conversa com seus familiares, com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, e mais do que isso, começar a ter essa conversa com você mesmo. Você começar a olhar para você e pensar: o que eu quero dessa vida? Como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo da forma, se eu morrer a semana que vem, eu vou estar satisfeito com a vida que eu venho fazendo? Eu vou estar satisfeito com o que eu venho construindo? Que tipo de rastro eu vou deixar para trás? Qual é a marca que eu vou deixar? Então, acho que esse tipo de reflexão que é importante a gente ter. Então, eu convido vocês a participar dessa conversa e boa jornada aí no resto de conteúdo incrível aí que está sendo promovido, e aproveitem bastante e saiam transformados e mais ricos. Maravilha, Tom. Obrigado pela entrevista. Eu espero que não fique só nessa. Eu senti bastante empatia pelo seu projeto e certamente vai ter mais coisa aí para a gente fazer. E muito obrigado, sucesso no infinito. Obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Não é emocionante? Não foi emocionante ver o Tom falando da história dele, da história do pai dele? Eu me emocionei bastante. Eu pensei dos meus filhos na hora, você viu ali, né? Eu dei aquela seguradinha. É muito tocante, é muito bonito e é muito humano, pessoal. Faz parte da nossa humanidade. E quem lida com isso de uma forma madura consegue fazer com que esse momento seja mais significativo. É óbvio que a dor vem, não é? A dor da quebra do vínculo de uma pessoa que você ama. Óbvio que nós vamos sofrer, que vamos sentir a falta, mas mesmo assim a gente pode ressignificar esse momento e fazer as homenagens virtuais, como ele falou lá. Eu me emocionei demais, é algo que eu quero para mim, que eu quero para minha família e que eu quero para você também, para que você tenha esse sentido da vida bem aflorado, não é? E eu espero que tenha te ajudado nesse sentido, nessa sua reflexão. Então é isso, queridos. Então, eu aguardo você na minha palestra lá de domingo, 20 horas, ok? Vai ser ao vivo. Entra no grupo do Telegram, eu vou avisar vocês. E vamos estar junto em direção a essa saúde mental e esse bem-estar. Inclusive, lá no domingo, eu vou falar sobre os aliados do bem-estar e como a gente pode adquirir as 21 palestras gravadas do Congresso e mais uma série de presentes, tá bom? Eu aguardo você. Até lá. Tchau, tchau.